Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazemos o maior concorrente da Bárbara Corby em termos do número de selfies tiradas nos últimos 6 anos. Senhoras e senhores e não binários do Bloco de Esquerda, vamos analisar e reagir à mensagem de novo ano de 2023 do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Muito boa noite, portugueses. 2023 pode vir a ser, no mundo, na Europa e em Portugal, o ano mais importante até 2026, se não mesmo até 2030. Há um ano... Sabem que é muito curioso, porque esta análise, todos os políticos fazem este tipo de análise, em que este ano ou esta eleição é sempre a mais importante. Portanto, a narrativa de que o Marcelo está aqui a criar, independentemente de ser a esquerda ou a direita, toda a gente faz isto. Se vocês, por exemplo, vamos fazer um termo comparativo, ele fala aqui até 2030. Alguém no seu perfeito juízo em 2016, há 6 ou há 7 anos atrás, em 2015, 2016, achava porventura que 2022 ou 2023 ia ser o ano mais importante de um determinado período de tempo? É que uma coisa é nós fazermos previsões com base em determinado tipo de factos conjunturais. Outra coisa é mandarmos bitites para o ar só para termos aquilo que é o apoio público e o controle das massas em termos da opinião pública, que é o que ele está aqui a fazer. A pandemia parecia estar a converter-se em endemia. Há um ano... Parecia não, está. A diplomacia parecia estar a vencer a guerra. Era? Não sei como. Não sei como. Ele aqui faz uma indireta em termos de narrativa à guerra na Ucrânia. Eu percebo o que é que ele faz aqui. Mas há um ano atrás, se a diplomacia estava a vencer a guerra, o que é que estava a acontecer no Afeganistão quando os americanos deram à soleta e deixaram os talibãs a controlar o país? Ou as ameaças constantes da China a Taiwan e vice-versa? Bom, e vice-versa mais ou menos. Mas isso é o quê? A diplomacia a vencer o confronto físico? É que não percebo. Mais uma vez, é uma tática de pegar em chavões, controlar as massas. Primeiramente, ele utilizou a questão do ano mais importante, depois a pandemia, agora a guerra, e andamos sempre nesta lenga-lenga e o povo papa tudo. Antes de continuarmos, eu achei muito engraçado quando perguntaram às pessoas, então o que é que quer para 2023? A malta aqui em Portugal a morrer à fome, alguns deles não têm possibilidade de aquecer a casa, mas a grande preocupação da malta toda era ter dinheiro para andar nos copos e tal, termos mais possibilidade para ajudarmos o Zelensky ou o Putin, dependendo daquilo que era a vertente ideológica de cada pessoa demasiado fanática por essa questão. Há um ano, apesar dessas incertezas, acreditava-se que o mundo e a Europa iam recuperar economicamente, normalizar o comércio internacional, controlar a subida dos preços. Quem é que acreditava nisto? O palhaço Batatinha? O companhia? O amigo dele? O que é que ele refere aqui é a estabilização dos preços, o crescimento económico. Ninguém acreditava nisto. Quem perceba genuinamente aquilo que se passa em termos macroeconómicos no mundo, ninguém acreditava nesta palhaçada. Então nós fazemos impressão de moeda em termos percentuais absurdos e estamos à espera de que não haja inflação quando não aumentamos o número de recursos em termos comparativos. Só quem é estúpido é que acreditava nisto. E quem é que acreditava que o PRR, que é um empréstimo, mesmo que eles digam que é fundo perdido, que não é, iria reestruturar economicamente Portugal do dia para a noite? Desculpa lá, isto é enganar as pessoas. Atenuar as desigualdades, retomar aquilo que parara em 2020 e 2021. Isto está parado desde 74, mas está bem. Há um ano, em Portugal, acreditava-se que o PRR, mais o Portugal 2030, mais o Portugal 2020, ou seja, os fundos europeus... Bem, isto agora, reparem, mais é o Portugal 2030, o Portugal 2020, o PRR, os fundos europeus. Ou seja, é tudo o que vem lá de fora. Daqui nada só faltava acrescentar, não, o Roger Schmidt e o Enzo Fernandes, também como importações importantes desta época desportiva do Benfica, vinham ajudar a capitalizar Portugal. Isto é ridículo. Reparem, é que até no próprio discurso nós percebemos porque é que o país está como está. PRR, fundos europeus, Agenda 2020 e Agenda 2030. Nada disto é criado internamente. Ora, se nada disto é criado internamente, como é que o interesse nacional é sobrevalorizado perante os interesses externos? O país não é controlado segundo aquilo que é o interesse dos portugueses. É controlado segundo o interesse externo e vocês não têm voto na matéria. Nada. Bola. Zero. E a malta acha que isto é tudo muito bonito porque este companheiro anda a tirar fotos com os peitos de fora na praia do Guincho, em Cascais, ou não sei onde é que ele vai, não interessa. Somados ao turismo e ao investimento estrangeiro já em alta, iriam fazer de 2022 o ano da viragem. Há um ano,
Estava-se a um mês de saber, no nosso país, em que termos seria escolhido quem lideraria politicamente essa viragem. Por outras palavras, 2022 parecia ser um ano de desconfinamento, de viragem, de esperança no mundo, na Europa, em Portugal. Desconfinamento já devia ter sido antes, mas o que ele diz de esperança, eu não tinha muita esperança. Aliás, quem acompanha mais o meu canal pode ir ver as minhas lives, eu digo isto. Para quem acha que 2023 vai ser melhor do que 2022, não vai. Em termos económicos e financeiros, não vai. As pessoas vão ficar mais pobres e isto vai ser uma curva que vai continuar nos próximos anos. Eventualmente iremos recuperar a médio prazo, mas os próximos anos vão ser piores do que agora. Esta lenga-lenga da esperança não se deixem iludir por isto. Isto é conversa de político para propaganda política. Que o Presidente Marcelo nem precisa, porque já nem precisa de ser reeleito. E em Portugal cabia aos portugueses, com o seu voto, escolherem quem daria a voz a esse tempo de esperança, porque de desconfinamento e de viragem. Um ano depois sabemos mais. Sabemos que a pandemia não desapareceu em algumas áreas do globo. E porquê é que não desapareceu? No caso da China, porque não deixaram, ou neste caso não permitiram, que as pessoas funcionassem de forma minimamente livre e agora estão a sofrer as consequências por causa de lockdowns excessivos e afins. Não é? Que se calhar era o que devíamos ter tido uma abordagem mais aberta ainda na altura dos confinamentos e não andar a proibir as pessoas de irem a cafés ou a restaurantes ou a ginásios simplesmente porque, e tal, não foste picado. Um ano depois sabemos que a guerra ultrapassou a diplomacia sem a certeza quanto ao tempo e aos efeitos. Verdade? Isto aqui, factual? Um ano depois sabemos que o crescimento no mundo não existiu ou foi insignificante. Verdade? Também factual? E, portanto, tendo em conta que isto também é verdade e é factual, como é que se em termos globais isto acontece em 2022, quem é que acha que em 2023 haja uma reestruturação conjuntural tão rápida em termos económicos no globo inteiro? Não é possível, ok? Não é uma questão de haver políticos bons ou maus, simplesmente não é possível haver de um ano para o outro uma reestruturação tão rápida na medida em que o Presidente Marcelo está a dizer. É impossível. O comércio internacional não se normaliza. Só um à parte, por exemplo, um exemplo, crise de 1929 nos Estados Unidos. Só a partir de 33, 34 é que houve uma recuperação estável dentro da economia americana. Antes disso foi muito complicado. Portanto, isto é balelos, para inglês ver. Normalizou. A subida dos preços disparou. A pobreza e as desigualdades da guerra somaram-se à pobreza e às desigualdades da pandemia. Um ano depois sabemos que a Europa se viu forçada a ocupar-se mais tempo com a guerra e com a reação à dependência na energia e na inflação. A Europa ocupou-se mais tempo com a guerra porque quer e porque sempre o quis. Porque todos os blocos de integração política e económica veem sempre uma oportunidade através de conflitos militares e de guerras, conflitos bélicos, para aumentarem o seu poder enquanto organizações políticas. A União Europeia, o último passo para ser uma organização política em termos de superpotência, é o ramo militar e o próprio ramo político. E nada melhor do que uma guerra para alguém se estipular em termos do seu poder político enquanto força militar. Os Estados Unidos certamente sabem disso e a União Europeia tenta reprocriar isso ao máximo. Não vamos ser ingênuos, ok? Senão a malta não mandava não sei quantos milhões para a Ucrânia ou para os seus interesses externos por forma de acaso, ok? Isto é uma análise neutra em termos axiológicos, ok? Não vamos ser hipócritas quando falamos para o público, nomeadamente para o país inteiro, não é? Do que com os fundos europeus, como usá-los e controlá-los, com o crescimento das economias, com as suas reformas internas, com o seu papel global no mundo. Um ano depois... Reparem, com o seu papel global no mundo, ok? Leiam sempre as entrelinhas, muito importante, com o seu papel global no mundo. Isto é o foco, ok? Isto é o foco. Hoje sabemos que Portugal aguentou melhor do que alguma Europa no crescimento, no turismo, no investimento estrangeiro, na autonomia energética, no déficit do orçamento. Desculpem, vocês conhecem este país que ele disse? O Portugal que cresceu mais do que determinada Europa e aguentou mais do que determinada Europa em crescimento económico, consumo energético, produção, etc. Vocês conhecem este país? É que eu por acaso não conheço. Eu, por acaso, recordo-me de um país chamado Portugal que está estagnado há 20 anos, quer em termos de crescimento económico, quer em termos de investimento público, porque também não os faz, mesmo com uma economia extremamente virada à esquerda. E sei também que existe um país chamado Portugal, em que as pessoas morrem em filas de espera nos hospitais 1000 dias à espera de uma consulta. Esse é o Portugal que eu conheço. Não sei se é o Portugal que o Marcelo Rebelo de Sousa convive todos os dias. Eu, se vivesse no Palácio de Belém, talvez também não tivesse essa realidade ou esse conhecimento. Portanto, não sei qual é que é o país, mas, por favor, elucidem-me nos comentários.
mas sofreu e sofre na subida dos preços, no corte dos rendimentos, no corte dos salários reais, nos juros da habitação, no agravamento da pobreza e na... Então, para que é que isto... Mais uma contraproducência. Como é que nós podemos dizer que o país se está a desenvolver à frente de uma determinada Europa, quando a Roménia, em termos de PIB per capita, com paridade no poder de compra, já nos ultrapassa e, ao mesmo tempo, o Presidente da República assume que os salários reais diminuem, os preços sobem e, enfim, vem dizer o que está a dizer, que é hipocrisia, é contraproducência, não faz sentido nenhum. Quem acredita nisto, ou quem acha que ele está a falar muito bem, em termos de forma, mas em termos de conteúdo é péssimo, é porque não entende patavina do que é que ele está a dizer, que é a maior parte das pessoas. Ficam muito contentes com 125 euros, com um aumento de 5%, no próximo mês, em termos de inflação, estão X euros mais pobres. Esses 125 euros, com 5% de inflação, daqui a um mês estão 4 ou 5 euros mais pobres, ou um bocado mais, não é? 7 euros, 8 euros, façam a conta, não sei. Pronto, mas estão, em termos reais, mais pobres. Desigualdades sociais. Um ano depois sabemos que em Portugal, apesar daquilo em que estivemos melhor do que muita Europa, 2022 não foi o ano da viragem esperada. E entramos em 23 obrigados a evitar que seja pior do que 2022. Então, mas há bocado era o ano da esperança, não sei o que, não sei o que mais, e agora o objetivo é já evitar que não seja tão mal como 2022. Isto, epá, quem é que escreveu? Isto é escrito, como devem imaginar. Quem é que escreveu este discurso? Epá, por amor de Deus. Péssimo. Um ano depois, sabemos que os portugueses escolheram dar maioria absoluta ao partido que governara nos 6 anos anteriores, passando a não depender, portanto, dos antigos apoios partidários, nem de um entendimento com o maior partido da oposição. Não sei o que é que seria pior, se a geringonça, se uma maioria absoluta. Eu espero não me arrepender do que estou a dizer, mas eu acho que a geringonça, tendo em conta a maioria absoluta como se está a desenvolver e a desenrolar até agora, eu acho que era preferível para o país uma geringonça do que propriamente a maioria absoluta do PS. Sou honesto. Dentro da análise que faço ao dia de hoje. Portugueses. Por tudo isto, eu disse que 2023 pode ser, porventura, o ano decisivo até 2026, se não mesmo até 2030. Mas há mais razões para o ter dito. Decisivo porque nele se compreenderá se aquilo que de nós não depende nos ajuda ou desajuda no nosso futuro. A guerra está ou não está para durar? Está completamente para durar, é uma pergunta retórica, eu sei, mas obviamente que vem para ficar, em moldes bem piores e cada vez piores, porque vai ter cada vez mais financiamento, com mais financiamento, mais grupos de interesse, quer militar, quer financeiros, vão querer participar e, portanto, obviamente que o conflito vem para ficar por longos e bons anos, ok? Isto tem uma escalada global, mesmo que seja em termos indiretos, se quiserem comparar com as guerras mundiais, a primeira durou 4, a segunda durou 6, portanto, o time-lapse, ou neste caso, o tempo em que a mesma vai durar, será à volta disso. Talvez um pouco mais. A guerra do Iraque durou muito mais, por exemplo, com a intervenção americana. Portanto, vem certamente para ficar. Por quanto tempo, como e com que fim? Os custos da guerra vão diminuir ou vão aumentar? Aumentar porque, se formos analisar concretamente em termos nominais, com a inflação os materiais de guerra também vão aumentar. Portanto, o custo que temos a nível bélico também vai inerentemente aumentar. Não, nem sequer é uma questão. A pandemia lá fora converte-se mesmo e definitivamente em endemia? O que é que isso importa? O que é que isso importa? Se querem colocar barreiras à imigração chinesa para eles não entrarem aqui, epá, coloquem! Mas o que é que nós temos a ver com isso? Aqui já passou. Já passou, é ridículo. As pessoas já andam sem máscara. Algumas. Ainda vejo alguns iluminados a andarem de carro sozinhos com máscara dentro do carro. Pá. Muito honestamente. Qual é a vantagem? Acham giro e não sei o quê, são feios, têm medo de mostrar os dentes, qual é que é o vosso problema? Isso não importa para nada, o que importa lá fora não importa aqui. O que é que a política Covid-0 na China importa em Portugal? Zero, bola, nada. Estamos em 2023, como ele acabou de dizer. O que é que isto importa? Manipulação das massas, passar a bola para a frente. Isto são apenas pontos de manutenção do poder, porque as massas aderem facilmente, porque o povo português, desculpem a expressão, é burro que dói. Para ainda ir nesta lenga-lenga. Há não sei quantos anos, porque caso não se lembrem, a pandemia, o surgimento é de 2019. Vamos para 4 anos desta palhaçada. 4 anos. A Europa conseguirá ter foco e vagar para resolver a questão da energia, travar a inflação?
Não. No curto prazo não vai. No médio e longo prazo, certamente, haverá equilíbrios de mercados feitos ora por determinadas intervenções de empresas que possam solucionar os problemas de mercado e os seus desequilíbrios, ora por regulamentações estatais que possam existir de forma benéfica quer para privados, para públicos. Mas no curto prazo não vai acontecer. E relançar o crescimento? E ainda para reformar-se, para criar condições para prever e financiar emergências, como pandemias ou efeitos da guerra? E para poder encarar alargamentos a leste que não redundem em desilusões para todos? Ele refere-se a alargamentos a leste da União Europeia? Alargamentos a leste? Bom, já não é bem a leste, porque, enfim, os países que pertenciam à Jugoslávia, os Balcãs, eu sou favorável à entrada deles na União Europeia. A Ucrânia, neste momento, não. Peço desculpa, não faz sentido falar-se sequer. Podem ser candidatos, obviamente, mas tendo em conta as peripécias, o país está em guerra, além disso não cumpre com determinados parâmetros económicos de entrada na União Europeia que os outros países têm de cumprir, a corrupção do país é extremamente exagerada e, além do mais, em termos daquilo que são os índices democráticos, a Ucrânia nem sequer é considerada uma democracia. Portanto, eu creio que a União Europeia não quer deixar entrar ditaduras ou regimes híbridos, como é o caso da Turquia ou da Ucrânia. Portanto, não me parece que seja justo, quer para outros candidatos, quer até para a própria Ucrânia, se quiserem ser considerados um país a sério. Ora, tudo isto não depende só ou essencialmente de nós, mas depende de nós fazermos o que está ao nosso alcance. E o que é que está ao nosso alcance? Está ao nosso alcance agirmos lá fora para ajudar a encurtar a guerra, mas de modo a nela vencerem os valores e os princípios do direito internacional. E nunca deixando de criar condições para preparar o pós-guerra. Está ao nosso alcance... Eu gostava genuinamente de saber o que é que ele diz aqui com a questão de preparar o pós-guerra. Se é o quê? A integração da Ucrânia na União Europeia? Se a Ucrânia cumprir com os parâmetros democráticos, económicos, etc., não vejo porque não. E temos que perceber também qual é que é aquilo que é a influência russa depois na Europa, não é? Qual é essa questão do aproximar do Ocidente perante a fronteira russa? Não sei a que é que ele se refere aqui concretamente, mas vamos seguir. Prevenirmos o risco do regresso da pandemia. Desculpem lá, isto é ridículo. Eu nem vou comentar isto, que é para não mandarem isto abaixo, eu não vou sequer, nem sequer vou ser comentários a esta palhaçada. Está ao nosso alcance defendermos com outros as reformas da Europa. Se o Sr. Presidente está com medo do regresso da pandemia, faça o discurso com a máscara. Ande de máscara dentro do carro, sozinho. Bem, sem as quais não garantiremos a sua resposta económica e financeira, a sua preparação para mais alargamentos e, o que é essencial, o seu reforço no mundo, até para garantir a paz. Está ao nosso alcance tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Aonde? Estabilidade política? Então o governo é governo há um ano, nem isso, e já houve 10 demissões. Estabilidade política, milhares de milhões de euros a serem deitados para o lixo, não sabem para onde é que vão, escândalos com os ministros a darem informações a ditadores que estão envolvidos em guerras que tu tanto estás preocupado. E estabilidade aonde? É no outro Portugal que tu falavas do crescimento? Porque não faz sentido. Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Mas essa é a questão. A instabilidade é tanta que eu já digo que a geringonça era mais benéfica do que esta maioria absoluta. Dava mais estabilidade ao país. Uma geringonça com a extrema-esquerda do que propriamente uma maioria absoluta gerida única e exclusivamente por incompetentes e corruptos. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ele aqui parece estar a dizer que o Costa é um grande líder, não é? Porque tem o poder absoluto, porque é isso que ele está a dizer indiretamente. Ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. Tudo o que ele referiu aqui são fatores que o Governo cumpriu no sentido negativo. Portanto, mais do que estas razões, ainda há tantas outras que justificavam o facto do Presidente Marcelo dissolver o Parlamento. Se fosse com o Jorge Sampaio, enfim. Peço desculpa, a data de hoje já estávamos a votar novamente. Está ao nosso alcance tirarmos proveito, neste tempo de guerra e de instabilidade noutras paragens, da situação privilegiada de paz e de segurança para atrairmos turismo, investimento externo e localização de recursos humanos qualificados. Concordo. Não vou tecer
comentários da oposição, é verdade, certo? Estamos a ir bem agora. Está ao nosso alcance o tirarmos proveito de fundos europeus, que são irrepetíveis e de prazo bem determinado. Reparem que é sempre a conversa, já voltámos à questão de... Percebem porque é que eu digo que Portugal é a comunidade cigana da União Europeia? Quando até o vosso Presidente da República afirma que uma das grandes prioridades é tirar o maior proveito possível daquilo que são fundos que nunca mais vamos receber, eu percebo porque é que ele diz isto, mas ao mesmo tempo não há medidas estruturais para sermos nós a criar o crescimento, estamos sempre dependentes do subsídio que vem lá de fora. Ouçam, isto é triste ao que o país chegou. O que Portugal se tornou é mesmo triste. Ora, tudo isto está ao nosso alcance e nunca me cansarei de insistir que seria imperdoável que o desbaratássemos. 2023 é decisivo, assim, porque se o perdermos, a intervenção internacional, a atuação europeia, a instabilidade que produza resultados, que seja eficaz, a oportunidade de atração de pessoas e meios, a uso criterioso e a tempo de fundos europeus, de nada servirá a consolação de nos convencermos de que ainda temos 2024, 2025 e 2026 pela frente. Um 2023 perdido compromete irreversivelmente os anos seguintes. Até porque será... Sim, concordo. Mas se me perguntarem o que é que eu acho que vai acontecer, é que 2023 vai ser um ano de estagnação. Os indicadores económicos vão dizer que Portugal vai crescer economicamente, é verdade, mas vai crescer economicamente porque em 2021 tivemos uma recessão enorme, em 2022 tivemos um crescimento completamente diminuto e, portanto, crescer depois de 2 anos, hora de recessão, hora de crescimento diminuto, é fácil, não é? É mais fácil nós crescermos quando somos bebés do que quando temos 70 anos, percebem? Quando já tivemos todo o nosso desenvolvimento potencializado. O único ano, até 2026, sem eleições nacionais ou de efeitos nacionais. 2024, 2025 e 2026 serão um longuíssimo período de constante campanha pré-eleitoral e eleitoral. Portugueses, este ano que hoje começa, naquilo que depender de nós... Marcelo, depois desta, vai ser acusado de sexismo, porque disse apenas portugueses e não portugueses e portuguesas. Tem de ser um ano ganho. Para todos. Os que estão fisicamente mais próximos de nós. Os que estão espalhados pelo mundo, comunidades que nos são queridas, militares e civis que admiramos ao serviço da pátria comum. A sério? Não diria, pela forma como mediaticamente as forças de segurança, desde o soldado mais raso aos polícias e afins, são tratados nos meios de comunicação social, não diria. Acho que a mensagem é bem transmitida, aqui a crítica não é propriamente ao professor Marcelo, ao presidente Marcelo, mas é mais genericamente à população em Portugal, digo eu. Originários ou até nós chegados e acolhidos? Mais jovens ou menos jovens? Menos jovens porque os jovens vão emigrar para os países que aplicam políticas opostas e economicamente diferentes a Portugal. Não é assim tão difícil de perspectivar. Aqueles poucos que mais podem ou, sobretudo, os muitos que menos podem e mais sofrem? É essa a questão, aí está, Marcelo, chegaste ao ponto, não é? Como é que as pessoas continuam a votar em pessoas como tu e aqueles que te rodeiam em termos partidários ou do Partido Socialista, quando chegamos ao ponto de dizer que Portugal é um país em que poucos podem e muitos não podem? A malta gosta de continuar na pobreza e votar em pessoas como tu, que muito bem falam, mas pouco fazem. Aqueles que nunca desesperam e aqueles que quase desistiram de esperar. Já basta o que não depende de nós para nos preocupar ou amargurar. Não desperdicemos o que só de nós depende. Depois de quase 2 anos de pandemia e quase 1 ano de guerra, é tempo de voltar a sonhar. Mas os portugueses já sonham há 50 anos. O país está na miséria há meio século e continuam a votar naqueles que meteram o país assim. Portanto, é um bando de sonhadores. Por isso é que a malta gosta do Tony Carreira. Quando ele lançou aquele single, não foi? Do Sonhador, não é? A malta reviu-se nisso tudo. Isto é triste. Como é que a malta acredita? Eu 20% das coisas que o Marcelo disse eu concordo. As outras 80% é lenga-lenga para a malta desenvolver na cabeça, que não desenvolve absolutamente nada. O que é que ele tem a dizer? Pelos portugueses, por Portugal. Aí é bem o Marcelo. Esperem lá, eu já vos explico. Espera. A sonhar. Pelos portugueses, por Portugal. Aí o Marcelo vai votar no Ventura, ganda Marcelão, porque o slogan do Chega
é por Portugal, pelos portugueses. E o Marcelo acaba o discurso de Ano Novo a dizer, mete lá Marcelão, pera. A sonhar. Pelos portugueses, por Portugal. Viram? Trocou só para não ser acusado de fascismo. Ganda Marcelão. Hã? Não deve gostar nada do Montenegro, ainda vai votar no Ventura. Grande Marcelo, pá, grande Marcelo. Acaba aqui, não é? Acaba. Muito boa noite. Boa noite. E muito bom ano para todos vós. Obrigado, para si também, Sr. Presidente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado disto. Pois, Marcelo agora, enfim. Acho que ele, é o que eu digo, não sei quem é que lhe escreveu o discurso ou quem é que o auxiliou, mas esta parte final do pelos portugueses por Portugal, eu sei que é uma frase dita, mas alguém lhe devia ter dito que isso é quase igual ao slogan do Chega. Bom, enfim, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem, sigam-me no Instagram, no Rumble e no Twitter. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.